Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e honrada sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão e oração sobre as promessas de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele faz um chamado para todos nós. E Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Deus, quando nos chama, nos dá os meios de cumprir a missão pelo qual fomos vocacionados, fomos chamados. Vocação, do latim vocare, significa chamado. Deus nos chamou à santidade, Deus nos chamou à realeza, ao sacerdócio, Deus nos chamou a sermos profetas. Iniciemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Quero partilhar com vocês um chamado de um grande profeta e, a partir daí, fazer uma reflexão, uma meditação sobre nós como profetas. Jeremias, capítulo 1. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado, diz o Senhor, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado, separado para mim, e te havia designado profeta das nações. Estávamos ainda no ventre de nossas mães. Deus já nos conhecia, até porque Ele é o autor da nossa vida. Ele é o autor da sua vida. Ninguém te conhece mais do que Deus. Ninguém entende de vida ou de viver a vida mais do que Deus. Ninguém entende de curtir a vida mais do que aquele que a criou. Se tem uma maneira excelente de viver a vida, é a maneira proposta por Deus, por meio do seu Evangelho. Parece difícil entender, porque muitos de nós estamos enterrados na vida mundana até o pescoço. Então temos dificuldade de entender que vida e viver, que socializar, é da forma e da maneira que o Evangelho propõe. Nós experimentamos o prazer, a alegria e a felicidade quando nos abrimos ao outro. Quanto mais misericordiosos, caridosos, acolhedores, quanto mais nós partilharmos as coisas, mais a gente vai socializar, mais a gente vai experimentar o gozo, o prazer, o júbilo, a alegria e a felicidade. Olha, reunir a família para um bom café, um bom almoço, uma janta, um churrasco, viajar juntos, é maravilhoso, é gostoso e é necessário. Mas não se compara com reunir a família para cada um dar um pouco de si e todos dar para aqueles que têm menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos fazer prova, experimentar, sair da nossa zona de conforto. Dar esmola, R$2 aqui, 5 aqui, 10 acolá, preenche a alma. Muito mais é dar-se de si para o outro. Dá o seu tempo para pregar, para evangelizar, para parar para ouvir, para escutar a dor do outro. Nós que somos batizados e templos do Espírito Santo, fomos chamados por Deus para isso. Nós somos capazes, porque Deus nos capacitou. Deus conhece você, o seu potencial, a sua alma tem um potencial que você desconhece. Dentro de você há poder de Deus. Dentro de você há a unção de Deus. Dentro de você há a inspiração e a moção de Deus por meio do Espírito Santo. Para que isso aflore, para que isso desenvolva, é necessário que a gente esteja em comunhão com o Senhor. É necessário que a gente busque a face do Senhor. É necessário que a gente ore, reze,
que se penitencie. É necessário, queridos irmãos, que a gente faça jejum. É necessário que a gente vá se afastando das coisas do mundo, ou melhor, da maneira mundana de viver, e vai aderindo à proposta do Evangelho, vai aflorando e surgindo em nós as graças que Deus nos deu gratuitamente. Eu já te conhecia. Deus te conhece desde quando você foi fecundado no ventre da barriga da sua mãe. Antes do teu nascimento, Ele já te havia consagrado, separado. Deus já te escolheu para profetizar. Deus já te escolheu para fazer o bem. Deus já te escolheu para ser dele. Deus já te escolheu para ser instrumento de salvação na vida das pessoas. Não é muito bonito isso? Ele te escolheu para falar a verdade, muito mais para viver a verdade, para ser testemunho da verdade. E eu respondi, disse Jeremias: ah, Senhor, eu nem sei falar, porque sou apenas uma criança. E replicou o Senhor: não digas, sou apenas uma criança, Jeremias. Não diga isso. Agora, por quê? Jeremias se sentia fraco, Jeremias se sentia inútil, talvez vazio. Jeremias se sentia imaturo, despreparado. Jeremias foi chamado, mas não se sentiu chamado. Olhou para os obstáculos, teve medo. Sou apenas uma criança. Ou seja, eu sou novo, sou jovem, ninguém vai me dar ouvidos, ninguém vai me dar atenção. Ah, Senhor, no meio de rei, quem é que vai parar para me ouvir, para me escutar? Um cara franzininho como eu, um cara estranho, simples, pobre. Ah, não, Senhor. Sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não diga sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles os quais eu te enviar. Não fala isso. Você vai fazer o que eu mandar, o que eu ordenar, o que eu te orientar, o que eu te conduzir, o que eu te guiar, eu que vou te conduzir. E você vai dizer a eles o que eu mandar. Então eu vou te mandar as pessoas certas e você vai dizer a eles o que eu te disser. Você vai ser um mensageiro, um arauto, um profeta. Você vai falar o que eu te falar. Não deverás temê-los, porque eu estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Não tenha medo. Olha de novo o Senhor dizendo para a gente não ter medo, porque Ele vai estar conosco. Gente, precisamos acreditar nisto. Precisamos acreditar que Deus está conosco. Ah, mas eu não estou sentindo, tá? A fé é além do sentimento. A fé é além da emoção. A fé é ter certeza na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Ele está com você. Olha, eu não conheço a sua vida, a sua história, eu não sei o que você está passando agora. Deus sabe. E Ele está do seu lado, mesmo que você não sinta, não perceba, mesmo que você não tenha essa sensibilidade, ou que Ele não queira que você sinta, porque Ele quer amadurecer a sua fé, mas tenha lá no fundo da sua alma a certeza, você não está sozinho. Ele vai te livrar, te dar o livramento. Ele é o libertador, Ele é o nosso abrigo, o nosso escudo, a nossa proteção. Ele te ama, te quer bem. Você não vê ao mundo para viver como um desgraçado, um perdedor, um fracassado. Você vê ao mundo para dar certo. Esta é a vontade de Deus a seu respeito. Confia nele, espera nele, calma, tenha paciência, não desiste, não joga a toalha. Calma, o Senhor está com você, Ele nunca te abandonou, nunca vai virar as costas para você. Mesmo que você vire as costas para o Senhor, Ele jamais vai virar as costas para você. E quando Ele te mandar dizer, diga. Quando Ele te mandar falar a verdade, fala. Quando Ele te mandar ir a alguém, vá. Ele vai estar com você, não tenha medo. Ninguém é maior que Deus. Então, se Ele te mandar alguém que seja maior do que você, e se Deus está com você, ninguém é maior que Deus. Nada é maior que Deus. Não tenha medo. Você é um mensageiro do Senhor. Você tem costas largas. O Senhor está por trás te guardando. O Senhor está na sua frente te conduzindo. O Senhor está à sua direita, à sua esquerda, em cima e embaixo te protegendo. O Senhor está na sua alma. Não tenha medo. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca. E assim me falou. Isso é muito bonito, né? O Senhor tocou na boca de Jeremias. Por isso que quando somos batizados, o
o padre nos unge. Existe um rito maravilhoso. O rito do batismo é lindo. O padre toca na boca, toca nos ouvidos, nos unge, joga água na nossa cabeça, infunde em nós. O Espírito Santo é infundido em nós pela água do batismo, pelas palavras de bênção do sacerdote. Nós temos o Espírito Santo. Então a gente não tem que viver como se não tivesse. Nós temos a unção de Deus, a força de Deus, a graça de Deus. Talvez a gente anda no dia a dia nos sentindo fraco, mas quando nós precisarmos do poder de Deus, ele se manifestará. Quando o meu filho Miguel adoeceu, há 8, 9 anos atrás, eu e a Fabiana não estávamos preparados. Quem é que está preparado para uma surpresa ruim dessa? Mas Deus nos capacitou. A força minha e da Fabiana veio de Deus. Muitas pessoas chegavam para a gente e falaram, se fosse comigo eu não conseguiria. Então a gente entendeu que conseguiria, porque Deus capacita. Não cairá sobre nós provações maiores do que as nossas forças humanas. Deus é fiel. E dessa provação vai nos arrumar uma maneira, uma forma, um jeito de nós nos livrarmos dela. Deus é fiel, mesmo que a gente não seja. Deus toca nos nossos lábios. Eis que coloco as minhas palavras em teus lábios, diz o Senhor. Eis que eu coloco as minhas palavras, palavras de cura, de milagre, de conversão, palavras com poder de transformar vidas. Eu coloco as minhas palavras, não as suas, porque eu tenho palavras de vida eterna, diz o Senhor. Eu coloco as minhas palavras de vida eterna nos teus lábios. Quando nós falamos a verdade tem poder de libertar, ela liberta. Agora, quando nós falamos a verdade por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, a gente fere o coração do outro. Mas quando nós falamos a verdade que vem do Senhor, então a libertação acontece. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificar e para plantar. Queridos irmãos, Deus tem um poder de transformar vidas. Jeremias era nada e Deus o tornou um grande profeta. Isaías era nada e Deus o tornou um grande profeta. Davi era um pastor fraco, baixinho, franzininho, e Deus o tornou, ungiu e o tornou um grande rei de Israel. Deus tem um poder de transformar pessoas fracas, como eu e você, em grandes profetas. Deus transformou a vida de Pedro, que era um pescador semi-analfabeto, no primeiro Papa. Deus transformou Saulo, um homem inteligente, de um temperamento forte, no grande evangelizador e missionário Paulo. Deus transformou um pecador que vivia em orgias, Agostinho, no grande Santo Agostinho, doutor da igreja. Deus transformou um homem rico, esnobe, que também vivia uma vida promíscua e suja, chamada Francisco, da cidade de Assis, no grande Francisco de Assis, o grande santo de todos os tempos. Deus transforma nada em algo. Deus transforma pessoas fracas, frágeis, pecadoras em santos, em profetas. Basta que a gente abra o coração. Monsenhor Jonas Abib, tímido, gago, um homem fraco, foi transformado num grande profeta, o pai da canção nova. Quantas almas foram salvas no mundo inteiro pela pregação, não somente do Monsenhor Jonas Abib, mas de tantas outras pessoas que passaram pela canção nova. Deus tem um poder de transformar. Gente, eu não sou muita coisa não, mas eu era tímido, tinha complexo de inferioridade, me achava burro, vazio e inútil. E pouco a pouco Deus está me transformando num pregador, sim, num profeta, num homem dele. Cada dia mais eu busco fazer parte da vontade e do projeto de Deus. Cada dia mais. Então Deus tem um poder de transformar. Quantas pessoas nessa cidade de Governador Valadares que eu conheço, que Deus transformou a vida. Você veio ao mundo para falar em nome de Deus, seja com os lábios ou com a vida. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, bendito seja o seu nome para sempre. Nós invocamos o seu nome e o seu sangue redentor sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossas comunidades, nossas paróquias, o nosso clero.
Pedimos uma grande efusão do Espírito Santo em nossos corações, o reavivamento da fé, da esperança, da confiança e do amor, o reavivamento dos dons de santificação e dos carismas extraordinários. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos fielmente como reis, sacerdotes e profetas. Ajude-nos, antes de falar a verdade, vivê-la. Ajude-nos a ser testemunhas do Senhor onde quer que a gente esteja. Ajuda-nos, Senhor, neste mundo de escuridão, sermos instrumentos de luz. Batizai-nos com o Espírito, mergulhe a nossa vida no seu Espírito Santo, a fim de que todos os nossos sentidos, todo nosso ser, toda a nossa alma, todas as nossas faculdades interiores possam comunicar e ser conduzidos pelo seu Espírito Santo. Abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Abençoai os missionários do mundo inteiro. Senhor, despertai o povo católico, a comunidade católica, o mundo cristão, a fim de que, avivados por esse Espírito Santo, possam então dar frutos, possam então, meu Senhor e Deus, ser testemunhas vivas do Senhor aqui na terra. Tudo isso para honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoai nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos irmãos, com muita fé, com muito fervor, com um novo ardor missionário em nosso coração. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vocês não imaginam, meus irmãos, que luta foi para gravar hoje, para rezarmos e refletirmos. Vocês não imaginam quantas vezes nós tivemos que fazer isso para que chegasse até você. O combate é grande, até de telefone a gente teve que mudar. Tudo para a glória de Deus. Vamos avançar com coragem, com ânimo, porque o Senhor é conosco. Não tenhamos medo. Até amanhã, se Deus quiser.